Lucas capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, levaram Jesus diante de Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e às multidões: Nenhuma culpa acho neste homem. Mas eles insistiam mais e mais, dizendo: Incita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. E Pilatos, ouvindo isto, perguntou se o homem era galileu. E logo que soube que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se grandemente, porque havia muito tempo desejava vê-lo, por ter ouvido a respeito dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. E fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondia. Entretanto, os principais dos sacerdotes e os escribas o acusavam veementemente. E Herodes, com seus soldados, tratou-o com desprezo, e zombando dele, vestiu-o de uma roupa esplendorosa e tornou a enviá-lo a Pilatos. E Herodes e Pilatos se fizeram amigos naquele mesmo dia, pois antes viviam em inimizade um com o outro. Então Pilatos, convocando os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Vós trouxestes este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o diante de vós, não achei neste homem nenhuma culpa, daquelas de que o acusais. Nem Herodes tampouco, porque ele o enviou novamente a nós. E eis que não cometeu nenhuma coisa digna de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E era necessário soltar-lhes algum preso pela festa. Mas toda a multidão clamou de uma vez, dizendo: Fora, que morra este homem, e solta-nos a Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de um motim feito na cidade e por um homicídio. E Pilatos voltou a falar-lhes, interessado em soltar a Jesus. Mas eles clamavam em alta voz, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele disse-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este? Nenhuma coisa digna de morte achei nele. Vou castigá-lo, pois, e o soltarei. Mas eles insistiam em altas vozes, pedindo que fosse crucificado. E as vozes deles e dos príncipes dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos sentenciou que fosse feito o que eles pediam. E soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por motim e homicídio, a quem eles pediam. Mas a Jesus entregou à vontade deles. E quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram sobre ele a cruz para carregá-la de trás de Jesus. E uma grande multidão do povo o seguia, e de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que nunca conceberam, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e aos outeiros: Soterrai-nos, porque se tais coisas fizeram ao madeiro verde, quais não se farão ao seco? E havia também outros dois, que eram malfeitores, levados juntamente com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo entre si os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava de pé olhando, e também juntamente com eles os magistrados zombavam dele, dizendo: A outro salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo de Deus, o seu escolhido. E os soldados também o escarneciam e, chegando-se, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia também uma inscrição acima dele, em grego, em latim e em hebreu: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava crucificado blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem sequer temes a Deus, ainda estando na mesma condenação? Quanto a nós, com justiça, porque recebemos o que por nossos atos merecíamos,
Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe: verdadeiramente te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E quando o centurião viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que se ajuntaram para este espetáculo não viram as coisas, quando viram as coisas que haviam acontecido, voltavam dando golpes nos peitos. E também todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia estavam em pé, de longe, vendo estas coisas. E eis que um homem chamado José, o qual era do concílio, homem de bem e justo, o qual não tinha consentido no conselho com as ações dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o baixado, envolveu-o em um lençol, e o colocou em um sepulcro lavrado em uma pedra, no qual ninguém havia sido posto ainda. E era o dia da preparação, e já amanhecia o sábado. E as mulheres, que o tinham acompanhado desde a Galiléia, seguiram após ele e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, segundo o mandamento.